Meus irmãos, esta celebração de hoje, ela é marcada, deveria ser marcada por um sentimento muito verdadeiro, muito forte, muito concreto, do amor de Deus por nós. Vejam, ontem nós escutávamos do Evangelho de São João: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E brevemente preguei sobre isso ontem, mas eu queria retomar isso, meus irmãos. Amar até o extremo, amar até o fim, amar até as últimas consequências. Jesus, meus irmãos, como diz um conhecido meu, ele não veio a esse mundo para brincadeira. Mas tudo que ele viveu de forma intensa, até o fim, até o extremo, até as últimas consequências. E essa celebração de hoje, o dia em que celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, é a última palavra, a forma definitiva, a última prova, o extremo, o limite daquilo que ele podia fazer. Certa vez, na minha juventude, eu já era um rapaz de igreja, e um amigo meu, lá no Ceará, tem muita praia, a gente estava na praia, e um amigo meu não tinha fé católica, ele me perguntou: Igor, por que Jesus teve que morrer na cruz? Eu enrolei, falei um monte de coisa, mas não disse nada no final das contas, porque eu não sabia responder aquela pergunta. Eu não sabia dizer para ele por que Jesus teve que morrer na cruz. Mas na verdade, meus irmãos, essa é uma pergunta para a qual não há uma resposta precisa, porque Jesus não tinha que morrer na cruz. Jesus não precisava morrer na cruz. Jesus quis morrer na cruz. Essa é a verdadeira pergunta. Essa é a pergunta para a qual há resposta. Porque, de tantos modos, através dos quais Deus poderia salvar o mundo, porque Ele escolheu esse modo, esse jeito, morrer numa morte dolorosa, sofrida, no alto de uma cruz. Porque Ele quis morrer assim. E é sobre isso que eu queria meditar com a nossa comunidade nessa tarde, meus irmãos. Porque Jesus escolheu a morte mais terrível que existia para morrer por amor a nós. E a resposta já está contida aí. Jesus escolheu morrer no alto de uma cruz, sofrer tudo o que Ele sofreu, para exclusivamente uma coisa: provar o seu amor por você. E aqui se abre para nós uma outra coisa muito importante. Jesus, meus irmãos, como eu já disse aqui algumas vezes, não quis morrer por todo mundo. Jesus quis morrer por você, que agora me escuta. Jesus escolheu essa morte terrível para provar a mim e a você que Ele me ama pessoalmente, não como uma multidão, não como uma galera, não como um povo, mas individualmente, pessoalmente. Ele quis provar que me amava, que te amava. E Ele escolheu o modo mais claro, mais evidente, para que passados 2000 anos, eu e você continuássemos olhando para aquele exemplo, para aquele modelo, para aquela prova, e continuássemos nos convencendo de que é verdade. Ele me ama. E por que isso é tão importante, meus irmãos? E por que nesta Sexta-feira Santa, dentro de tantas leituras bonitas desse evangelho longo, comprido que escutamos, eu quis meditar sobre isso? Porque, meus irmãos, nós temos que redescobrir
esse amor de Deus por nós. Nós temos que revisitar essa verdade, meus irmãos, porque nós, infelizmente, no mundo de hoje, vivemos apartados, separados dessa verdade. A maior parte das pessoas vive no mundo de hoje, vive a sua vida, passa os seus dias sem descobrir essa verdade, sem viver isso, meus irmãos. Tantas e tantas e tantas pessoas vivem essa vida, se sentindo sozinhas, abandonadas, numa escuridão, mal amadas ou mesmo não amadas. Muitas pessoas vivem desesperadas, ansiosas, depressivas. E com isso eu não estou querendo dizer que a religião é a cura para tudo, não. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que se de verdade nós fizéssemos essa descoberta, se de verdade o nosso coração fosse convencido disso, eu tenho alguém, uma pessoa que existe, que está viva e que está comigo, está ao meu lado, nunca me abandonou e nunca me abandonará, caminhará para sempre junto de mim, ainda que eu passe pelos vales das trevas, ainda que eu me sinta na pior das solidões, ainda que a escuridão seja terrível dentro do meu peito e no meu coração, ainda que o desespero seja tão alto, ao ponto de eu querer tirar a minha própria vida, porque não sei mais o que fazer para tirar essa dor, eu preciso ter essa certeza, essa convicção, eu preciso conhecer e viver essa verdade. Há alguém que é por mim, há alguém que cuida de mim, há alguém que se importa comigo. Isso aqui não é papo sentimentalista, não é autoajuda. Isso aqui é a verdade da nossa fé, meus irmãos. É a verdade da nossa religião. Há alguém com um nome, há alguém com um rosto, há alguém com uma história, que entregou a sua vida todinha inteira a mim, sem reservar nada para si, e Ele quis fazer isso para me provar o seu amor, só para isso. Não é à toa, meus irmãos, que a celebração de hoje se chama a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já pararam para pensar sobre isso alguma vez? Por que nós chamamos esse sofrimento, essa dor? Por que nós chamamos essa flagelação de Jesus, esse peso da cruz, essa morte com cravos aos pulsos, às mãos e aos pés? Por que nós chamamos essa lança que feriu o seu lado e abriu o seu coração, dali vertendo sangue e água, de paixão? Não seria uma piada macabra? Não, meus irmãos, é a paixão de Jesus, porque é o seu amor levado até as últimas consequências. Não é uma piada, pelo contrário, é a maior verdade da história. A paixão de Jesus, meus irmãos, o seu amor levado ao extremo, porque tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa celebração de hoje, meus irmãos, como eu disse no início da homilia, marcado por esse tom fúnebre, pelo silêncio, pelas leituras duras, pelo que nós iremos continuar fazendo daqui a pouco, se ajoelha, se levanta, reza. Essa celebração de hoje, meus irmãos, muito longe de ser marcada por uma angústia, uma agonia, um desespero, deve ser marcada pela esperança. Porque eu repito, se nós às vezes parecemos estar passando pela pior das dores, pela mais tenebrosa das escuridões, pela solidão mais profunda, essa celebração de hoje, meus irmãos, vem tirar do nosso esquecimento que não é verdade esses sentimentos que passam no nosso peito. Não se acabou tudo, não passaram todas as esperanças. Nós nunca estamos sozinhos, porque há alguém sempre conosco. Há alguém sempre a estender a sua mão para nós. Há alguém a nos amar com amor provado e comprovado. Jesus, meus irmãos, não nos amou de brincadeira. Jesus, meus irmãos, Ele nos amou
de verdade, na verdade da sua dor, na verdade do seu suor, na verdade do seu sangue, na verdade do seu sofrimento. E como ele mesmo disse, não há prova maior de amor do que aquele que é capaz de dar a vida pelo seu amigo. E é isso que Jesus quer ser de nós, meus irmãos, nosso amigo. Agora, se por um lado, essa celebração é marcada por essa certeza, por essa convicção, pela construção desse pensamento na mente e no coração do homem, há um Deus que me ama, o Deus que eu adoro está comigo e nunca me abandona. Por outro lado, meus irmãos, a tragicidade dessa celebração, a dor dessa celebração, o peso desta celebração, meus irmãos, não está no sofrimento de Jesus, mas está no motivo que levou Jesus a sofrer. O Jesus que, como eu dizia ontem, tem água para nos banhar, água para lavar os nossos pés. O Jesus que dizia para a samaritana que bem quem bebesse da água que ele tinha para dar, fontes de rios de água viva jorrariam do seu peito. Esse Jesus hoje, no alto da cruz, disse: tenho sede. A sede de Jesus, meus irmãos, é a sede das nossas almas. Por que eu fiz esse parêntese? Para responder àquela pergunta. A tragicidade da celebração de hoje, a dor, o peso da celebração de hoje, meus irmãos, está no motivo que levou Jesus à cruz. E reparem aqui, não foram os judeus que mataram Jesus. Não foi a autoridade de Pôncio Pilatos que levou Jesus à cruz. Se por um lado, Jesus morreu na cruz para provar o seu amor por mim e por ti, Jesus morreu na cruz por mim e por ti. Para quê? Para perdoar o meu e o teu pecado. E isso é que é terrível, meus irmãos. Porque eu dizia e repito, não foi Pilatos, não foram os judeus, os sumos sacerdotes que tiraram a vida de Jesus. Ele a deu livremente, porque você o traiu, porque você pecou, porque você o negou. Você. É sua responsabilidade. A culpa pesa sobre os seus ombros. O que Jesus teve que passar para te salvar. Isso é trágico. Porque se por um lado nós temos um Deus que se dá todo inteiro para nós em amor, por outro lado, estamos nós, que fazemos Jesus passar sede, que abandonamos Jesus, que traímos Jesus, que negamos Jesus. Quando, Padre? Quando você conta aquela mentirinha boba para se sair de uma situaçãozinha qualquer. Quando você escolhe a preguiça por mais 5 minutos no lugar de se levantar e cumprir com as suas obrigações. Quando você usa o seu olhar para desejar a mulher, o homem do próximo, da próxima. Quando você, meu irmão e minha irmã, comete qualquer pecado. Essa é a razão, esse é o motivo que levou Jesus à cruz. Nós temos, portanto, meus irmãos, uma relação desigual. Um Deus que nos ama até as últimas consequências. E eu, o homem, que o odeia, as menores coisas, as mais pequenas, as mais bobas, as mais fugazes. Nós odiamos a Deus, rejeitamos a Deus, negamos a Deus damos as nossas costas. Essa celebração de hoje, portanto, meus irmãos, quer trazer à nossa memória
tirar do nosso esquecimento essas duas coisas, entre muitas outras, mas hoje eu escolhi meditar com a nossa comunidade isso. A primeira, que gera em nós esperança. Eu tenho alguém que está comigo. Eu tenho alguém que caminha comigo. Eu tenho alguém que me ama. Eu tenho alguém que é capaz de tudo, até as últimas consequências por mim. Por outro lado, o que eu tenho feito por esse alguém? Como eu tenho vivido a minha vida por ele? Como eu tenho devolvido o amor, a vida, o perdão, a remissão dos pecados que dele recebi? Meus irmãos, esta celebração de hoje, portanto, quer nos chamar à responsabilidade. Nos chamar à responsabilidade de cristãos. A responsabilidade que é carregar esse nome. A responsabilidade que é ser batizados. Nós, tantas vezes, queremos receber tanto de Deus. Queremos que Ele nos dê tudo. Responda todas as nossas perguntas. Mas, por outro lado, o que nós temos feito por Ele? Como a nossa vida é uma resposta a esse amor, levado às últimas consequências de Deus, nosso Senhor? Meus irmãos, nós estamos hoje aqui reunidos nessa igreja para celebrarmos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje aqui reunidos nessa igreja para adorar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso tenha consequências concretas em nossas vidas. Escutem aqui uma coisa. Você que hoje veio passear na igreja, que há muito tempo não vinha e acha legal, acha divertido esse dia de hoje. Há tantos irmãos que eu olho aqui e que desconheço, os lugares que sentam nas missas dominicais. Preste atenção. Não viva a sua vida assim, não. Não rejeite Jesus, não. Não dê as costas para Jesus. Não venha para cá, para a igreja, só um dia que você acha divertido, que você acha diferente, que você já tem um costume de vir. Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, Domingo de Ramos, Sexta-feira Santa. Não faça isso com sua vida não, meu irmão. Porque a sua vida tem um preço. O preço da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lhe pede muito pouco. Diante de tudo que Ele já lhe deu, do sangue que Ele derramou, do sofrimento que Ele passou, das agonias pelas quais Ele teve que se deixar ser abalado por amor a você. Faça a sua parte como cristão. Lembre-se de se arrepender dos seus pecados. Lembre-se de rezar a Deus nosso Senhor. Lembre-se de cumprir os seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e dias santos. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade, etc. Não adianta, meus irmãos. Não adianta nós brincarmos de sermos cristãos. Nós sabemos, meus irmãos, nós sabemos que Deus não mente, Ele fala a verdade. E hoje se apresentam para nós duas profundas e grandes realidades: o seu amor para nós e a nossa resposta a esse amor. Aproveite essa celebração de hoje, que ainda vai demorar um monte, para pensar como está a sua resposta a Deus, como anda a sua fidelidade a Deus. Hoje Ele prova o seu amor até o fim. Hoje, o que você vai responder para Ele? Você vai dar para Jesus migalhas da sua vida, o resto do seu tempo, o que lhe sobra? Ou como Jesus, você vai responder para Ele: Senhor, eu quero ser todo teu, eu quero te amar até o extremo, até o fim, com todas as minhas forças, com toda a minha inteligência, com todos os meus talentos, com todos os meus bens. Qual resposta você vai dar para esse amor hoje? Isso ninguém pode fazer por você. Só você e Deus, no escondimento da sua consciência, no mais profundo do seu coração, poderá responder essa pergunta. Se uma pergunta de amor, de reciprocidade com Jesus,
e de generosidade, ou uma resposta de negação, de rejeição, de que não precisa tudo isso, é um exagero, basta um pouco. Não foi isso que Jesus fez por você.